Satisfação para você, guerreiro, você guerreira que vai prestar o concurso público da Polícia Militar do Estado do Ceará. Aqui, professor Mariton Dias, professor de Administração Pública. É um prazer te receber aqui novamente nesse canal do YouTube, aqui no meu canal do YouTube, ok? Você que já me conhece, conhece o meu trabalho, acompanha os meus vídeos, é um prazer estar com você aqui, mais uma vez. Você que está tendo contato com o meu trabalho aqui pela primeira vez, né, tá assistindo esse vídeo, tá assistindo os meus vídeos pela primeira vez, é um prazer também te receber aqui, ok? Hoje te trago um revisaço, uma revisão dos principais pontos da lei de improbidade administrativa. Vou te passar aqui os potenciais pontos de prova. O que é que eu acho que vai cair dessa lei? E eu estou apostando aí em pelo menos duas questões. Se não cair duas, pelo menos uma. É praticamente certeza que vai cair aí sobre a lei de improbidade administrativa. E o meu objetivo aqui é revisar, te passar os principais tópicos, os potenciais pontos de prova. Estamos em reta final, tá? Aí faltando aí menos de um mês para a nossa prova. Gravo esse vídeo no dia 29 de dezembro de 2022. Você que vai fazer para soldado aí a prova em janeiro, no dia 22. Você que vai fazer para oficial em fevereiro. Então, reta final, foco total, revisão, questão. Lembre sempre disso. Reta final é o quê? Revisão e resolução de questões. Ok? Quero mandar um abraço para minha turma isolada de administração pública da PM do Ceará. Meus alunos que eu acompanhei nessa trajetória, né? Eles que adquiriram um curso teórico, eles que adquiriram um curso de revisão final, tá? Quero mandar um abraço para esses alunos, para os meus alunos. Quero mandar um abraço também para a minha amiga do curso, professora Tatiana Dantas, de Teresina, tá? Um abraço aí, minha amiga. Quero mandar um abraço também para os alunos da professora Tatiana. Um abraço também para a minha amiga professora Lídia Avelino, aí do Instituto Mapeando de Teresina, tá? Um abraço aí também para o pessoal, para os alunos. Um abraço também aí para o meu amigo Sargento Bruno, o Sargento Bruno do Preparatório Militares aí, que está com a excursão aí para levar o pessoal, para levar os guerreiros para os seus locais de prova, tá? Meus amigos, esses amigos de Teresina, esses parceiros de Teresina, um grande abraço, um forte abraço, ok? Então, sem mais delongas, vamos aqui elencar os principais pontos, os potenciais pontos de prova dessa lei de improbidade administrativa, que sofreu alteração, gente, com essa lei aqui, a Lei 14.230, lei de 2021, que alterou praticamente o texto por completo, aí, 80% da nossa lei de improbidade administrativa. Pessoal, começando aqui a nossa revisão, nós temos que começar a base constitucional da lei de improbidade administrativa. E onde é que está essa base constitucional? Está lá no artigo 37 da CF de 98. No artigo 37, no seu parágrafo 4º, onde ele diz, né, os atos de improbidade administrativa importarão, ou seja, se o sujeito ele cometer a improbidade administrativa, ele vai sofrer o quê? Civilmente. Vai sofrer uma suspensão dos seus direitos políticos, vai sofrer uma perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. E olha só, escute, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, leve para a tua prova esse último detalhezinho aqui. Às vezes a tua banca pode trocar aqui, né? Com prejuízo da ação penal cabível, né? Então tá errado, ok? Então, para a gente ir para a prova, o que é que nós precisamos saber aqui? O primeiro potencial ponto de prova é esse. No que é que vai resultar os atos de improbidade administrativa? Ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens, suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública. Professor, mas como é que faz para lembrar isso aí? Leve esse bizuzinho aqui, ó, do Dias, esse bizu que eu te trouxe, tá? Leve esse bizu. Qual é esse bizu? Rei suspe. Rei suspe.
É só você lembrar da figurazinha do rei. O rei, ele suspende. Leve assim que tu vai acertar na tua hora, na hora da tua prova, tá? Lembra do professor Dias falando. O rei suspende. Rei suspe. Rei suspe. RE de ressarcimento ao erário. O I de indisponibilidade dos bens. O SUS, lembra lá do SUS, né? Sistema Único de Saúde. SUS, suspensão dos direitos políticos. E PE, lembra lá da bandeirazinha do Pernambuco, PE, Pernambuco, perda da função pública. Então, leve para a tua prova assim que tu não erra, não esquece. O rei suspende, rei suspe, ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens, suspensão dos direitos políticos e perda da função pública, ok? Gente, e outra coisa, escute, atenção aqui, vem aqui comigo. O ato de improbidade administrativa, ele é um ilícito de natureza civil. Civil, não é penal, não é um ilícito penal. Muita gente ainda cai nessa pegadinha, confunde, achando que o ato de improbidade administrativa é um ilícito penal. E não é. É um ilícito de natureza civil. As consequências terão consequências na seara do direito civil. Professor, mas tem lá um artigo que fala lá do tópico lá que vai incidir numa penalidade, vai incidir no Código Penal, a questão, não confunda aquilo ali não, que é quando uma pessoa denuncia de forma caluniosa outra num ato de improbidade administrativa, tem lá a pena de reclusão, mas não confunda, tá? Isso aí não tem nada a ver. A natureza originária do ato de improbidade administrativa é uma natureza civil. Então leve isso aí para a tua prova, ok? O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará o quê? A probidade. Gente, probidade é a qualidade de você ser probo, né? Ser honesto, você ter uma retidão, tá? Então, artigo 1º, sem muitas dificuldades. O artigo 1º da nossa lei de improbidade. E aqui, deixa eu só dar uma apagada aqui, assim, um pouquinho nessa bagunça. Nós temos os princípios. Aqui a gente já tem, eu acredito que é a principal mudança dessa lei de improbidade administrativa. Você vai ter que massificar isso aí na tua memória. Por quê, professor? Porque é a principal mudança. É o que a lei de 2021, a 14.230, ela deu mais assim um ar de novo para a lei. Resumindo, é a mudança mais importante. É essa aqui que eu vou te falar a partir de agora. Gente, com a nova lei de improbidade administrativa, o ato que configure qualquer uma das modalidades acima, quais são as modalidades? Né, que você, conselheiro, já deve saber de qual salteado, enriquecimento ilícito, lesão ao erário e atos que atentem contra a administração pública. Qualquer uma das modalidades acima só vai ser considerada improbidade administrativa apenas, olha só, em caso de dolo. Ok? Então, esquece a modalidade aí culposa. Esquece. Não existe mais. Não existe mais. A IDECAM vai tentar te confundir. O ato de improbidade administrativa, ele pode ser caracterizado tanto na modalidade dolosa como culposa. Já marca que está errado. Antigamente, sim, podia. O administrador público, de uma maneira culposa, ele causar aí uma lesão ao erário. Era perfeitamente possível. Hoje, não mais. De uma maneira aí culposa, ele, sei lá, uma maneira rara aí, que é quase impossível, uma maneira culposa, né? Mas tinha sim a possibilidade de enriquecer ilicitamente. Hoje não existe mais. Esquece culpa. Leve para a tua prova que o ato de improbidade administrativa ele só vai existir apenas em caso de
dolo. E esse dolo, ele tem que ser específico. Ele não pode ser um dolo aí geral, um dolo de voluntariedade. Ok? Leve isso aí para a tua prova, é um ponto que eu estou apostando muito. A IDECAM pode tentar te confundir, ok? Em um caso concreto lá, te colocar uma situação hipotética. Eu até tenho uma questão sobre isso. E tentar te confundir. Que pode sim ser o ato de improbidade administrativa, ele pode ser considerado também na modalidade culposa e está errado, ok? Então, potencial ponto de prova é esse que eu acredito. Leve com carinho, ok? Isso. E nós iremos prosperar, nós iremos fechar essas 8 questões e uma delas tenho certeza que vai ser uma questão de improbidade administrativa. E pode sim estar dentro desse contexto aqui que eu acabei de te falar, ok? O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, olha só, afasta a responsabilidade por ato administrativo. Então, se o sujeito ele praticou uma conduta, mas essa conduta dele não teve comprovação, não teve uma ligação com um ato doloso, não teve, sem comprovação de ato doloso. Esse ato ele não foi comprovadamente um ato doloso, esse ato que esse cidadão cometeu. Ele vai ser considerado aí, vai ser tipificado na lei de improbidade administrativa? Não. Ok? Não é mais admitida a modalidade culposa. Questão lá da negligência, imperícia, imprudência. Então esquece isso aí. Ok? Aplicam-se aqui parágrafo 4º. Aqui parágrafo 4º. Aplicam-se ao sistema da improbidade administrativa disciplinar nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Olha só, gente. Professor, o que é esse parágrafo 4º? Simplesmente o seguinte. A lei de improbidade administrativa vai seguir os princípios do direito administrativo sancionador. E esse direito administrativo sancionador, o que é? É aquele em que diz que a lei ela não pode retroagir, né? Salvo se for para beneficiar o réu. Professor, eu já vi isso em algum lugar, viu? Sim, lá no direito constitucional, lá no direito penal. Ok? Então, aqui para a lei de improbidade administrativa, a mesma coisa. A lei ela não pode retroagir para prejudicar o camarada que cometeu o ato lá atrás, não. Então, se nós temos aqui, o João cometeu um ato em 2010, tá? Quando ele cometeu esse ato em 2010, vamos desenhar aqui uma linhazinha do tempo. Tá? Então, ele cometeu o ato aqui em 2010. Nós temos aqui o ano de 2010. E aí passa o tempo, né? O tempo passa. E aí no ano de 2020 vem o STF, vem o STJ e diz que essa conduta que ele cometeu bem aqui em 2010, daqui para frente agora vai ser considerado o quê? Improbidade administrativa. E aí, professor, esse ato bem aqui que ele cometeu em 2010, ele pode ser responsabilizado agora em 2020? Não pode, né? Porque como nós sabemos, a lei de improbidade administrativa, né? Ela segue os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, em que diz que a lei não pode retroagir, salvo, né, para beneficiar o réu, ok? Com a nova lei de improbidade administrativa, o ato que configure qualquer uma das modalidades só vai ser considerado improbidade administrativa apenas em caso de dolo. E isso eu já falei para ti. E você não vai errar. Você não vai errar. Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, você está... O professor está batendo muito nessa tecla. Por que é que eu estou batendo nessa tecla? Porque olha só. Sebrasp,
FGV, Sesgran Rio. Se você pegar de 2021 para cá, questões dessas bancas e da IDECAN também, né? Você vai ver uma gama de questões batendo apenas nessa tecla, fazendo casos hipotéticos e jogando lá para o concurseiro que ainda é admitida a modalidade culposa, e muita gente ainda cai nessas questões. Então eu acredito que pode sim cair uma questão tentando confundir, aí a IDECAN pode trazer uma questão tentando confundir, dizendo que ainda existe a modalidade culposa, então vai marcar que está errado, ok? Parágrafo 3º, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem a comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade de improbidade administrativa. Então tem que ter o dolo, né? Já vimos isso. Gente, e quando a conduta for de omissão, o agente ele pode ser considerado improbo. Acompanhe aqui nessa próxima tela. A omissão pode ser considerada improbidade administrativa? Gente, em regra, não. Professor, que história é essa? Então, a omissão, se o sujeito, João, ele se omitiu e essa omissão dele causou um prejuízo ao erário. Então, essa omissão dele, ela não vai ser considerada improbidade administrativa? Em regra, não. Mas espera aí que eu vou te explicar melhor. Olha só. E aqui eu te trouxe um exemplo, né? João é prefeito. Imagine aí, o camarada João, ele é prefeito. Um certo dia, no ano de 2020, o João ficou com medo de assinar um contrato em que permitia a aquisição de vacinas por um preço que ele achava ser um preço fraudulento. Então, naquele tempo lá da pandemia, aconteceu muito isso aí, né? Os prefeitos eles ficaram com receio de assinar qualquer contrato de aquisição de vacina. Os governadores, né? Muitos administradores públicos eles ficaram com receio, né, de assinar esses contratos, porque aconteceu sim desses contratos muitos serem fraudulentos, né? E aí teve essa omissão de vários administradores públicos. Essa omissão, eles se omitiram. Por precaução, por ter receio do que poderia acontecer com ele, se ele fechasse a compra e ele não assinou. Meses depois, imagine só, meses depois, ficou comprovado que estava tudo certo com o contrato, que não havia problema algum ele ter assinado. E aí, o fato dele não ter assinado atentou contra os princípios da administração pública? E aí? A pergunta que eu te faço, essa omissão foi dolosa ou culposa? Foi culposa, não foi não? Ele teve alguma intenção de enriquecer ilicitamente? Não teve, né, pessoal? Porque ele estava ali com um receio. Espera lá, se eu assinar esse contrato aqui, aí mais na frente sou eu que vou sofrer alguma consequência, porque eu acho que isso aqui, esse contrato é fraudulento, então eu não vou assinar. Gente, quando ele faz isso, o administrador público, ele não faz de uma maneira dolosa, não. Essa omissão, ela é uma omissão culposa, em que ele não tem a intenção de prejudicar, prejudicar o erário público. Ele não tem a intenção de enriquecer ilicitamente. Quando ele se omite com medo, é por isso que os doutrinadores chamam esse ato de administração pública do medo, paralisia decisória. Já foi objeto de prova isso aí, ok? Então, quando ele se omite com esse receio, ele, nesse ato, ele não
está tendo a vontade de prejudicar o erário público. Ele não está tendo a vontade de enriquecer ilicitamente. Ele apenas está com medo de assinar o contrato e mais na frente sobrar para ele. Ok? E aqui, mais continuando o texto, eu te faço mais uma pergunta. João teve a intenção de prejudicar o município com a sua omissão? Que foi o que eu já te expliquei, né? Expliquei. Não, né? Portanto, a omissão ela só pode ser caracterizada improbidade administrativa se comprovado o quê? O dolo específico. Ou seja, se comprovada a intenção de lesar o erário, se comprovada a intenção de enriquecer ilicitamente ou atentar contra os princípios, tá? Então, acho que deu para você pegar a ideia aí. Outro exemplo. O prefeito A, de maneira proposital, ele, olha só aqui embaixo, ele não executou um balancete anual. E olha só o detalhe, de maneira proposital, com um fim específico. E essa ação dele resultou em um prejuízo ao erário. Olha só, a situação aqui já é diferente. Nesse caso, ficou comprovada a omissão dolosa. Desta maneira, fica sim caracterizado, agora sim, caracteriza-se a improbidade administrativa. Então, em suma, em resumo, omissão pode ser considerada improbidade administrativa? Em regra, não. Mas se for uma omissão dolosa, pode sim ser considerado uma improbidade administrativa. Fechou? Acredito que isso sobre omissão é o potencial ponto de prova aí, ok? Esse receio dos administradores é o que os principais autores têm chamado de apagão. Foi o que eu te falei, né? Apagão das canetas, paralisia decisória e administração pública do medo. Tá? Então, se vier alguma coisa nesse sentido, né? Tá aí para ti. Parágrafo 8º. Não configura a ação ou omissão decorrente de divergência, não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha posteriormente prevalecente das decisões dos órgãos de controle e dos tribunais do Poder Judiciário. Estou gravando esse vídeo no dia 29 de dezembro. Ontem, eu acho que foi hoje de manhã, pela manhã cedo, saiu uma decisão do ministro Alexandre de Moraes suspendendo alguns tópicos dessa lei, alguns parágrafos, alguns incisos. Esse foi um ponto que foi atualizado. Então, olhe depois isso nos principais noticiários, né? Olhe, o que eu te aconselho, dê uma lida nas mudanças, na notícia, no que foi que mudou, ok? No que foi suspenso e no que foi que não foi mudado, tá? Mas isso aqui foi objeto dessa ação direta de inconstitucionalidade do ministro Alexandre, ok? Então, dá uma olhada. Vai ser cobrado essa atualização? Vai não, eu acredito que não. Porque é passivo de recurso. Tá? Então, a tua banca ela não vai se atrapalhar não, ok? Então, se caiu alguma coisa sobre o parágrafo aqui, o 8º, vai cobrar Ctrl+C, Ctrl+V. Vai só copiar e colar. Então, leve para a tua prova esse texto desse parágrafo 8º, que não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa. E o que é isso aí, professor? Me explica aí rapidamente. Seguinte, no ano de 2000, vou fazer aqui a linha do tempo, no ano de 2018,
por exemplo, aqui é um exemplo, tá? Veio o STF e disse que a conduta X, vou botar aqui entre aspas, no ano de 2018, veio o STF e disse que a conduta X não era mais considerada um ato de improbidade administrativa. Aí no ano de 2019, a casa voltou atrás e publicou uma nova jurisprudência e disse que sim, a partir de agora era sim considerado improbidade administrativa. Só que o STJ, ele discorda. Ele disse que não. Por quê? Porque é uma divergência interpretativa. Tá? Então o STF, o STJ, às vezes eles discordam, tá? Um diz uma coisa, o outro já diz que não é. Então tem essas divergências interpretativas de jurisprudências, tá? Então veio a lei de improbidade administrativa, essa nova lei, e disse o seguinte, que a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente, mesmo que não venha a ser uma jurisprudência pacificada, né? Essa ação ela não configura improbidade administrativa. Então, para a tua prova, lembre só isso, que falou em divergência interpretativa baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, essa ação ela não configura improbidade administrativa. Leve para a tua prova isso. O meu objetivo aqui não é te fazer um doutor em direito. Você ser o expert em jurisprudências do STF, do STJ, súmulas. Não, esquece isso. Para a tua prova de soldado, nível médio, leve a letra de lei. Leve na tua mente a letra de lei, ok? O que basta é isso, ok? Então, parágrafo 1º, 8º, basicamente isso. Em síntese, ou seja, decisões novas de tribunais não vão afetar condutas que já aconteceram. É justamente isso. Lembre-se, o princípio penal. A lei só retroage para beneficiar o réu. Então, se em 2018, João, ele praticou um ato de improbidade administrativa e lá em 2020, né? Então, se em 2018 o João cometeu a conduta A, que não era improbidade, não era. Aí lá em 2020, em decorrência de uma divergência interpretativa, passou a ser sim uma improbidade. E aí, João pode ser penalizado? Não, porque o parágrafo 8º diz isso, né? Não configura improbidade administrativa a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa. Então, leve isso aí para a tua prova, é o suficiente, ok? Vamos aqui para os sujeitos passivos de improbidade. Óbvio, existe o sujeito passivo e o sujeito ativo. Óbvio, o passivo, ele sofre a ação. Óbvio, o ativo, ele faz ação. Passivo sofre a ação de improbidade administrativa e o ativo é quem faz a ação de improbidade administrativa. Simples assim. E quem é que sofre a ação de improbidade administrativa, professor? Gente, os atos de improbidade administrativa na organização do Estado e no exercício das funções e integrantes do patrimônio público e social dos poderes executivos, legislativo e judiciário, tá? Então, bem como da administração direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados e dos Distritos Federais. Então, professor, me resume aí quem são os sujeitos passivos. É a administração pública. Vou repetir mais uma vez. Professor, quem são os sujeitos passivos de improbidade administrativa? A administração pública, é óbvio. Professor, mas a administração pública inteira, toda, tanto a direta como a indireta, sim, são os sujeitos passivos, tá? Professor, no âmbito do poder executivo, sim. Do legislativo, também. E do judiciário. Então, a administração pública como um todo é o sujeito passivo de improbidade administrativa.
no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, enfim, todo mundo. Todo mundo aí pode sofrer a ação de improbidade administrativa, tá? Então, eu posso enriquecer ilicitamente através do patrimônio do município, do Distrito Federal. Eu posso causar uma lesão ao erário do patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, do poder legislativo do município, do poder executivo do município, do poder judiciário da União, enfim, toda a administração pública é o sujeito passivo, é o primeiro sujeito passivo de improbidade administrativa. Professor, tem mais? Tem mais. E iremos ver aqui no parágrafo 6º. Estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade administrativa praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção ou benefício incentivo fiscal ou creditícios de entes públicos e governamentais. Então, raciocine aqui comigo o seguinte: professor, quem são os sujeitos de improbidade administrativa? Se a IDECAN cobrar lá, você vai lembrar o seguinte: bom, toda a administração pública, tanto no poder legislativo, executivo e judiciário, tanto a administração direta e indireta, e também um sujeito passivo pode ser uma entidade privada, mas essa entidade privada ela tem que receber subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício dos entes públicos previsto no parágrafo 5º. Que parágrafo 5º é esse? Esse bem aqui que nós acabamos de ver. Então, se uma entidade privada receber uma subvenção de um município, receber um benefício de um município, ou do Estado, ou da União, ou do Distrito Federal, essa entidade privada ela pode sim sofrer o ato de improbidade administrativa. Ok? Parágrafo 7º. Caso especial das empresas privadas. Tem um casozinho especial, que é o parágrafo 7º. Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade administrativa praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio ao erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita anual limitado ao ressarcimento dos prejuízos e de repercussão do ilícito. O que é isso aqui? Quando eu tiver uma entidade privada que receba algum custeio, alguma subvenção, algum benefício, a ação de improbidade administrativa, ela só vai se dar naquela parte em que tiver a mão da administração pública. Naquela parte em que a administração pública for parceira. Então, se uma entidade privada ela tem apenas 50% ou 60% de custeio com participação do poder público, onde é que eu vou aplicar a ação de improbidade administrativa? No 100% da empresa privada ou apenas no 60% em que ela tem o custeio, em que ela tem a subvenção, em que ela tem a participação? Apenas nesses 60%. Tá? Por isso que diz aqui, ó, limitado o ressarcimento dos prejuízos. Então só vai acontecer isso. A questão de ressarcimento ao erário. Só isso, ok? E aqui eu trouxe, resumindo, ou seja, a improbidade administrativa, nesses casos, dessas últimas empresas privadas citadas no parágrafo 7º, se limita apenas à quantidade em que exista dinheiro público envolvido. Pronto. Resumido para ti. Então, a improbidade administrativa só vai se limitar o ato, a ação de improbidade administrativa, em casos de empresas privadas, só vai se limitar
a quantidade em que exista dinheiro público envolvido. Então, se só existir 60% de dinheiro público envolvido, a ação de improbidade administrativa, obviamente, só vai ser imposta nesses 60%. Ok? Fechou. Sujeitos passivos, resumindo, órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da administração direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E quem é o outro poder, quem é o outro sujeito passivo, professor? Nós vimos, né? A entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditícios dos entes públicos. Só isso. Só existem dois sujeitos passivos. Resumindo para ti, a própria administração pública como um todo e as entidades privadas que recebam alguma subvenção, algum benefício, algum incentivo fiscal. Fechou? Entidades privadas e administração pública como um todo são os sujeitos passivos de improbidade administrativa. Professor, e os sujeitos ativos de improbidade administrativa? Obviamente, é aquele que pratica a improbidade administrativa. E quem são? Nós temos a figura do sujeito ativo próprio, o sujeito ativo impróprio e até mesmo um particular. O sujeito ativo próprio. Gente, quem é o sujeito ativo próprio? É qualquer agente público em sentido amplo. Ou seja, aqui abarca todo mundo. Sujeito ativo próprio. Ainda de forma transitória, mesmo que ele esteja lá só temporariamente, de forma transitória, mesmo que ele não seja remunerado. Então, professor, então se tem um estagiário e ele é um estágio não remunerado, ele pode praticar, ele pode ser um sujeito ativo de improbidade administrativa, sim ou não? Pode. Tá? Se eu tenho um agente honorífico, aquele mesário de eleição, ele pode praticar um ato de improbidade administrativa, ele pode ser um sujeito ativo, pode, também pode. Então, perceba aqui que é o agente público em sentido amplo. Até mesmo os mesários, tá, de eleição, estagiários, comissionados, temporários e efetivos. Sujeito ativo próprio. Agente público em sentido amplo. Sujeito ativo impróprio. Uma entidade privada que tenha celebrado uma parceria com o poder público, algum convênio, alguma concessão. Lembra lá das empresas privadas que têm alguma subvenção, alguma parceria, algum convênio, tá? Os concessionários de serviço público, as concessionárias de serviço público. Você consegue perceber ali que são empresas privadas, personalidade jurídica de pessoa privada. A concessionária, ela pode ser um sujeito ativo de improbidade administrativa, ela pode praticar improbidade, pode, tá? E até mesmo um particular, uma pessoa comum, uma pessoa física ou jurídica que induza o agente público a cometer um ato de improbidade. Aqui essa pessoa comum, esse particular, olha só, escute, ele precisa estar envolvido com algum agente público. Professor, então o particular de maneira isolada. Vou repetir mais uma vez. O particular de maneira isolada, só ele pode praticar a improbidade administrativa? Não. Por quê? Porque ele tem que estar envolvido com um agente público. Veja o exemplo abaixo. Imagine o João. João, ele está desempregado. Ele não tem nem trabalho. E ele está necessitando de um dinheiro. Um dia, ele arquiteta um plano. E induz Marcos. E aí vem a participação de alguém da administração pública.
tem que ter a participação de alguém da administração pública, para um particular ele ser considerado um sujeito ativo. E aí vem Marcos, servidor efetivo do IBGE, né, e arquiteta um plano aí com o João, um particular que está desempregado, para desviar o recurso público. Os dois realizam o esquema. Nessa situação está caracterizada a improbidade administrativa e até mesmo o João, que não tem vínculo nenhum com a administração pública, até mesmo o João, que em conluio com aí concurso com o servidor efetivo, até mesmo o João, que não tem nenhum vínculo, até mesmo ele vai ser considerado um sujeito ativo, tá? Então, nós temos três tipos de sujeitos ativos de improbidade administrativa. O sujeito ativo próprio, lembra lá do conceito geral, abarcando ali todo mundo, até mesmo o temporário, o efetivo, o agente honorífico, o mesário, o estagiário que não recebe, né, que é de maneira não remunerada, lembra lá de toda essa galera. Sujeito ativo próprio. Nós temos o sujeito ativo impróprio, uma empresa privada. Nós temos um particular, né, isolado, né, e ele tem que estar em conluio, ele tem que estar em participação com alguém da administração pública. E aí eu te dei o exemplo, ok? E aí o último tipo de sujeito ativo de improbidade administrativa, quem é? Os agentes políticos. Quem são? Os agentes políticos. Eles são sim, e como são, responsabilizados aqui na nossa lei de improbidade administrativa. Exceto, olha só, o presidente da República. Vem aqui comigo. O agente político, ele é responsabilizado nos termos da improbidade administrativa. O agente político, sim. Exceto o presidente da República. Leve só isso para a tua prova. Que o presidente da República, ele é responsabilizado em legislação própria. Tá, professor? Mas ele vai ficar impune? Não, é porque na improbidade administrativa ele não vai ser punido pela improbidade administrativa. Vai ter uma legislação própria para ele e lá ele responde, ok? Então, leve isso aí para a tua prova. São os detalhes que pode cair sobre sujeito ativo de improbidade administrativa e o sujeito passivo que nós vimos, ok? E aí, se houver indícios de improbidade administrativa, quem é que vai ser o titular da ação? Quem é que vai ser o titular da ação de improbidade administrativa? Ministério Público. Leve isso aí para a tua prova. O Ministério Público, ele passa a ser o único titular possível de ação de improbidade administrativa. Vou repetir mais uma vez. O Ministério Público, com a nova lei de improbidade administrativa, ele passa a ser o único e exclusivo titular possível da ação de improbidade administrativa. Ministério Público. Leve isso aí para a tua prova, ok? Se houver indício de improbidade administrativa, a autoridade que conhecer os fatos, tá? Então, se ficar caracterizada que o João, por exemplo, ele cometeu improbidade administrativa, por exemplo, lá no INSS, a autoridade, quem é essa autoridade? O INSS vai levar, vai conhecer, né? A lei fala, vai levar os fatos e vai representar a quem? Ao único titular da ação, quem é? O Ministério Público, né? Que é o competente para tomar as providências. A ação para aplicação das sanções que trata essa lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum lá na lei do Código Civil, né, do Código de Processo Civil. Ok? Então, resumindo, a própria entidade lesada poderá ser titular também pela regra anterior. Pela regra anterior, poderia. Com a sanção da nova lei, o Ministério Público passou a ser o único titular. Então, se vier alguma questão tentando jogar aqui, além do Ministério Público, o titular da ação pode ser também a autoridade que sofreu, tá errado. Tá errado. Então, leve para a tua prova que o Ministério Público é o único titular da ação possível de ação de improbidade administrativa. O único titular possível de ações de improbidade, ok?
Disposições finais aqui da primeira parte da lei. Os sócios, cotistas, os diretores e colaboradores de pessoa jurídica de direito público, né, privado, melhor dizendo. Então, aqui repetindo mais uma vez. Os sócios, os cotistas, os diretores e colaboradores de pessoa jurídica de direito privado, eles não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovado alguma participação. Isso aqui é óbvio. Então imagine só, a sociedade B tem lá 20 sócios. E aí, um desses sócios comete um ato de improbidade administrativa. Por quê? Porque essa sociedade tem alguma participação com o poder público, ou essa sociedade privada. E aí essa sociedade, um desses sócios, comete um ato de improbidade administrativa que responsabiliza a pessoa jurídica como um todo, a sociedade como um todo. Então quer dizer que todos os sócios, eles serão responsabilizados? Não. Isso é injusto, né, pessoal? Só será responsabilizado aquele sócio que teve participação ali no ato de improbidade administrativa, né? Mas salvo se algum outro tiver participação. Isso é óbvio, ok? Esse é o parágrafo 1º do artigo 3º da nossa lei, que é uma das disposições finais ali da primeira parte da lei. A outra parte, né, que a gente vai revisar já são as condutas e mais à frente a gente vai ver as penas e a gente fecha lá com as penas e o prazo prescricional, que é o que eu acredito que, né, o conjunto dessas coisas que eu acredito que vai cair aí para a tua prova. Parágrafo 2º, as sanções dessa lei não se aplicam à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado com um ato lesivo de administração pública. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário, que enriquecer ilicitamente, estão sujeitos apenas à obrigação de reparar. Então, imagine aqui, né, o que é que esse artigo 8º está dizendo. Imagine aqui que o João, né, né, ele foi lá e cometeu um ato de improbidade administrativa. Ele enriqueceu ilicitamente, ou seja, ele vai ter que ressarcir o erário público depois, não vai não? Vai ter que ressarcir o erário. Ele vai ter que ressarcir o cofre público. Por quê? Porque ele foi espertinho e cometeu um ato de improbidade administrativa em que ele enriqueceu ilicitamente. Só que esse João aqui, ele morreu e faleceu. E aí? O prejuízo vai ficar para quem? Se ele tiver herdeiro, né? E aí entra a parte aí de processo civil, né, o direito à herança, né? E essa herança, ela vai ser descontada, dessa herança vai ser descontado esse prejuízo aqui dos herdeiros, tá? É o que o artigo 8º está dizendo. Os herdeiros, eles estarão sujeitos apenas à obrigação de reparar o dano, né? Apenas isso, né? O herdeiro é óbvio, ele não vai sofrer nenhuma outra consequência não, até porque ele não foi ele, né? Tá? Então, o artigo 8º é basicamente só isso. Tá? E aí vem o parágrafo único, parágrafo único. Na hipótese de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita apenas à obrigação de reparação do dano causado até o limite do patrimônio transferido. Tá? Então, são disposições finais. Atos de e aqui para a gente revisar, já caminhando aqui para a parte final da nossa revisão, né? Iremos revisar aqui os atos, as condutas que são caracterizadas como improbidade administrativa. A primeira é o enriquecimento ilícito e ele está lá no artigo 9º da lei. Tá? O artigo 9º fala o seguinte: constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito ao ferir mediante a prática de ato que, olha só, novamente, doloso. Tem que ser um ato doloso, né? Qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, em razão do exercício do cargo, tá? De mandato, função ou emprego nas atividades das entidades, né? Que são as entidades do parágrafo do artigo 1º, né?
que é as entidades da administração direta e indireta e todos os seus poderes, legislativo, executivo e judiciário. Então, professor, o que é o enriquecimento ilícito? É quando alguém aufere, ou seja, é quando alguém recebe, né, alguma vantagem de maneira ilícita. E tem que ser praticado e tem que ser configurado a prática do ato doloso. Né? Tem que ser com um dolo específico mesmo de roubar ali, né? Qualquer vantagem patrimonial indevida. Olha só, em razão do cargo. Então ele só obteve essa vantagem porque ele tem um certo privilégio por causa do cargo dele. É isso que está dizendo aqui, ó, em razão do exercício do cargo, do mandato ou da função. E agora nós iremos aqui dar uma pincelada, dar uma breve revisada aqui nos atos, nas condutas que são caracterizadas como enriquecimento ilícito. Tá? Então a primeira conduta aí está no inciso primeiro. Isso aqui você tem que saber de qual é salteado, ok? Aqui é você sabe ou você não sabe. Professor, cai em prova, cai em prova. E as bancas elas costumam fazer aquela jogada, né? Coloca esse inciso e diz que isso aqui é um ato que causa um prejuízo ao erário. Aí tenta te confundir, tá? Então você tem que dar uma estudada, tem que ler, tem que reler esses incisos. Professor, vai cair em prova? Tem muita probabilidade disso aí cair em prova? Tem sim, tá? Tem muita probabilidade. Porque é o que as bancas mais adoram, mais gostam de tentar te confundir, de dizer que essa conduta é um princípio que atenta contra, né, é um ato que atenta contra os princípios. E aí você se confunde e marca que sim, tá errado. Então as bancas elas fazem esse jogo, ok? Então você tem que saber, tá? É que a gente vai dar apenas uma revisada, vai dar apenas uma pincelada aqui. Eu espero que isso aí já esteja na ponta da tua língua, ok? Você já saiba disso aí, eu espero que você já saiba disso aí de cor e salteado. Então, conduta, primeira conduta de enriquecimento ilícito, receber para si ou para outrem, pode ser para um terceiro também, ok? Dinheiro, bem móvel ou imóvel, a banca vai dizer que é apenas bem móvel, tá errado, ok? Vai dizer que é apenas para si, tá errado, porque pode ser para terceiro. Qualquer ou outra vantagem econômica, direta ou indiretamente, a banca vai dizer apenas diretamente, está errado. A título de comissão, percentagem, alguma gratificação ou até mesmo, olha só, escute, presente. Olha só, se tu for um servidor lá do INSS, por exemplo, ou você, futuro policial militar, soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, se tu receber um presente e desse presente, por trás desse presente, tem algum interesse de tu favorecer alguém, enriquecimento ilícito. Então, tome muito cuidado. Direto ou indireto, que possa ser atingido ou aparado por ação ou omissão, tá? Então, perceba que o enriquecimento tem sempre essa conotação de receber alguma coisa, de você, olha o próprio nome já está dizendo, enriquecimento ilícito. Você vai enriquecer de uma maneira ilícita. Então, leve para a tua prova que tá sempre nesse sentido de receber para si ou para outrem, ou para terceiro, né? Algum dinheiro, alguma vantagem, algum bem móvel, algum bem imóvel, algum presente que por trás desse presente tenha uma certa malícia, tá? Então é isso. Enriquecimento ilícito, o inciso primeiro, ele meio que resume todos os demais incisos, ok? Todas essas coisas recebidas pelo agente público, até mesmo os presentes, elas são como se fosse um pagamento ao agente, como uma forma de quitação, como uma forma de retribuição por um favor ilícito que ele prestou a alguém. Então, observe aí você, por exemplo, na situação de policial militar. Uma certa vez você, por exemplo, recebeu aí você recebeu uma roupa de presente, recebeu um celular de presente, sei lá. Por trás desse presente, entre aspas, ali
por exemplo, o condutor de um veículo, né, que é amigo seu, enfim, o condutor de um veículo estava lá irregular e ele te deu um presente ali de Natal, e aí, através desse presente, você deixou de colocar, né, de realizar infração de trânsito, por exemplo, improbidade administrativa, enriquecimento ilícito. Então, tome muito cuidado. Condutas que caracterizam o enriquecimento ilícito, aqui vem o inciso 2, perceber, ou seja, receber vantagem econômica direta ou indiretamente, e Decam vai te dizer que apenas de forma direta está errado, ok? Perceber, olha só, perceba aí que vai estar sempre nesse sentido aí, pessoal, de receber vantagem econômica, de perceber vantagem econômica, direta ou indiretamente, facilitar a alienação ou permutação ou locação de bem público, tá? Então, se tu trabalha na prefeitura e tu aí, lá no meio do processo licitatório, tu é amigo de uma pessoa que está querendo alugar um prédio público e aí você facilita, permuta a questão da locação desse bem, e aí por trás disso você recebe uma vantagem indevida, tá? Então, enriquecimento ilícito. Utilizar em obras ou serviço particular qualquer bem móvel. Então, se tu tem lá a tua chácara e aí tu utiliza o trator da prefeitura, tá? Aí tu tá lá utilizando o trator lá da prefeitura, ok? Lá na tua roça, lá na tua chácara particular, para tu fazer um serviço lá na tua chácara. Então, se tu tá usando o trator da prefeitura municipal de Fortaleza, ok? Se tu tá usando esse trator para um fim particular teu, que é o que? Um bem móvel, tá? Enriquecimento ilícito. Tu tá gastando a gasolina lá do patrimônio público, tá? Então, se você pega, por exemplo, um veículo oficial, uma viatura oficial da PM do estado do Ceará, e tu faz uma viagem, né, para um fim particular teu, tu tá cometendo o quê? Um enriquecimento ilícito, tá? Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente. Perceba, leve para a tua prova que é sempre nessa pegada aqui, ó, direta ou indiretamente, não importa, tá? Para tolerar a exploração de jogos de azar, tá? Então, de narcotráfico, é bastante comum isso aí, infelizmente, aí nos órgãos de segurança pública, é a realidade do nosso Brasil, né? A gente consegue observar isso, né? A questão da corrupção, dos agentes públicos, tá? Por exemplo, o policial militar, o policial, enfim, qualquer policial aí, policial civil, policial penal, policial rodoviário federal, às vezes, sim, infelizmente acontece isso, eles deixam tolerar, né, que a lei trouxe essa nomenclatura, que nada mais é do que deixar acontecer, que aconteça, deixar acontecer que um jogo de azar, por exemplo, o jogo do bicho, ele é realizado, um jogo, né? Tem muito aquela questão das máquinas caça-níqueis, né? Toda aquela irregularidade. Se você é um policial militar e você deixa que isso aconteça, né? Se você permite que isso aconteça e por trás disso você recebe uma granazinha, né? Se você compactua, se você permite que o narcotráfico em um determinado bairro ele aconteça e por trás disso você receba uma grana aí dos próprios traficantes, né? Aí você tá o quê? Cometendo um ato de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. Receber vantagem econômica, perceba que é sempre nessa pegada, pessoal. Receber vantagem econômica, tá? De mercadorias, enfim. Adquirir, olha só, adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo ou emprego, em razão, bens de qualquer natureza, de maneira cujo valor seja o quê? Desproporcional à evolução do patrimônio. Então, tu é soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, por exemplo, e aí tu, logo de cara, tu já adquire uma mansão avaliada em sei quantos milhões aí de reais, né? Ou seja, tá o quê? Tá desproporcional com o seu patrimônio, tá? Então, enriquecimento ilícito.
aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica, tá? Perceber vontade, olha só, tá sempre nessa pegada, pessoal. Então, é muito bom a gente na hora da prova, a gente pegar esses macetes, tá? Então, se na tua prova aparecer alguma coisa, né, relacionada com esse ato de perceber vantagem econômica, receber, incorporar, olha só, incorporar ao seu patrimônio, tá? Usar em proveito próprio, verbas, tá? Então, enriquecimento ilícito, ok? Atos que caracterizam a questão do prejuízo ao erário. Prejuízo ao erário. Então, constitui ato de improbidade administrativa que cause lesão ao erário. Olha só. Qualquer ação ou omissão tem que ser o que essa ação ou omissão? Dolosa ou culposa? Dolosa. Já batemos nessa tecla. Tá? Então, sem problema nenhum isso aí, né? Que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento, né? Ou dilapidação dos bens, tá? Então, o que é esse prejuízo ao erário? Qualquer ação ou omissão dolosa que prejudique o cofre público, que tenha ali um prejuízo ao cofre público, ao dinheiro público. Fechou? Prejuízo ao erário é isso. E aí o bizu, como vimos no início, não existe mais a modalidade culposa, tá? Atos de improbidade e aí os incisos, né? E aí você tem que saber de qual é salteado isso aí. Revise, ainda dá tempo, pegue a letra da lei, tá? E faça essa memorização de cada inciso desse aí, tá? Tem aquele jogo de cintura, aquela estratégia. Lembre sempre lá que o enriquecimento ilícito tem a ver com o quê? Com receber, com perceber, com incorporar o seu patrimônio, tá sempre com essa questão de receber alguma vantagem indevida, tá? Já aqui não, o prejuízo ao erário tá mais com a questão de você ser, de você compactuar, é claro, com a atividade irregular, e essa compactuação ela cause aí um prejuízo ao cofre, tá? Então vamos ver aqui, dar uma pincelada aqui por alto, tá? A gente diz primeiro, facilitar ou concorrer para a indevida incorporação ao patrimônio particular de alguma pessoa física. Olha só, perceba a diferença. Aqui o sujeito ele tá facilitando para que um bem ele seja incorporado a uma outra pessoa pública, a um outro patrimônio particular. Então, ele aqui não enriqueceu, ele apenas facilitou para que um determinado bem ele seja incorporado para uma outra pessoa, tá? Então, perceba que tem essa estratégia para perceber aqui a primeira diferença. Se fosse enriquecimento ilícito, ele iria adquirir era para si próprio ou para um outro terceiro, tá? Ok? Enriquecimento ilícito. Permitir ou concorrer, né? Prejuízo ao erário. Permitir ou concorrer para qualquer pessoa física ou jurídica privada utilize bens ou rendas do acervo patrimonial, tá? Então perceba que é sempre você nesse sentido. Lesão ao erário é sempre nesse sentido que você facilita, né? Que você permita que aconteça, que a falcatrua lá aconteça, entendeu? Então sempre nesse sentido. Tem essa perpicácia aí de analisar para você acertar lá a questão da tua prova, porque eles cobram isso aí, tá? Olha só, perceba, olha só. Doar a pessoa física ou jurídica, bem como um ente personalizado, para fins educativos ou assistenciais. Então, por exemplo, tu trabalha lá no IBGE, e aí lá na agência do IBGE tu tem lá uma impressora. Aí tu percebe que lá no instituto de assistência, alguma ONG, né, que ajuda pessoas necessitadas ali, por exemplo, alguma casa de idosos, e aí no período de Natal, aí você pensa, poxa, aquela casa de idosos, uma entidade filantrópica, está precisando ali de uma impressora lá, né?
E aí eu vou ajudar, eu vou com o meu coração bom, eu vou ajudar aquela casa ali que está precisando, aquelas pessoas, está precisando de uma impressora para organizar lá melhor as coisas. Já que eu trabalho no IBGE, vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa impressora da agência do IBGE e vou doar lá. Tu cometeu improbidade administrativa, tá? Você causou um prejuízo ao erário, ok? É isso. O inciso terceiro. Inciso quarto. Permitir ou facilitar a alienação. Olha só, sempre nesse sentido, pessoal. Permitir que a coisa errada aconteça. Sempre leve para a tua prova. Prejuízo ao erário, anote. Sempre no sentido... Isso aqui é um bizu que eu estou te passando, mas claro, você tem que saber de inciso por inciso, tá? Para você ter aquela segurança, né, de acertar a questão de prova, porque isso aqui realmente eles cobram, tá? Mas aqui leva o seguinte, ó, prejuízo ao erário é sempre no sentido de permitir que aconteça, que a coisa errada aconteça, ok? Sempre nesse sentido aí, permitir que aconteça, ok? Olha só, inciso 5, quinto, né? Permitir, olha só, sempre nesse sentido, pessoal. Ou facilitar a aquisição, prejuízo ao erário. Realizar a operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares. Então, tu não tomou nenhum cuidado, realizou a operação sem observar as normas legais e isso causou um prejuízo ao erário, tá? Inciso 7, conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais, né? Isso aqui acontece muito no INSS, né? Nós temos lá o técnico do Seguro Social, e aí esse técnico, o José, ele trabalha lá no INSS, né? E aí ele tem um amigo que está precisando de uma aposentadoria. Então ele facilita para esse amigo, o José que trabalha no INSS, ele facilita para que esse amigo ele seja aposentado. Então você o quê? Concedeu o benefício administrativo fiscal sem a observância, tá? Das formalidades legais, ok? Inciso 8, frustrar a ilicitude de processo licitatório. Tu fraudou lá uma licitação, tá? Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Agir ilicitamente na arrecadação de tributo, liberar a verba pública sem estrita observância. Olha só, permitir, de novo, pessoal, sempre a mesma ideia, permitir ou concorrer que terceiro se enriqueça ilicitamente. Tá? Então, você é omisso de forma proposital, né? Tu tá vendo um terceiro se enriquecer ilicitamente, tu tá vendo a corrupção e tu não faz nada, tu se omitiu, né? Tu se omitiu de maneira dolosa. Tu viu que aquilo ali ia causar um prejuízo ao erário e mesmo assim tu não fez nada. Então, aí uma omissão, um clássico exemplo de uma omissão, né, dolosa, ok? Improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. Permitir que se utilize em obra, serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material, tá? Sempre nesse sentido, pessoal. Celebrar contrato é um instrumento de prestação de serviços sem as devidas formalidades, celebrar contrato de rateio de consórcio sem a suficiente prévia dotação orçamentária, tá? Facilitar ou concorrer de qualquer forma, a incorporação, sempre nesse sentido, facilitar, permitir, tá? Prejuízo ao erário, ok? Celebrar parceria, administração, sem a observância. Olha só, perceba só o seguinte, sempre que quando você permite alguma coisa, sem a observância da formalidade legal, olha só, sem a observância da formalidade legal, sempre que existir essa conduta aí, sempre relacione com o quê? Com prejuízo ao erário, ok? Agir para a configuração de um ilícito, liberar recursos, liberar, conceder, tá? Então, sempre nesse sentido aí. E aqui, esse inciso 22, ele foi incluído com a nova lei 14.230, que é a questão de você conceder ou aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário ao que contrarie a lei aí
de impostos de qualquer natureza, que é a lei lá, a lei do imposto federal, tá? Então, claro que não vai entrar nesse mérito, né? Porque já trata-se aí de impostos federais, mas leve isso aí para a tua prova, lembre-se disso aqui, tá? E aqui os atos, para a gente finalizar a nossa revisão, os atos de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da administração pública, ok? Agora nós temos, olha só o detalhe, um rol taxativo, porque antigamente, na redação antiga da lei, nós tínhamos um rol exemplificativo, tá? A partir de agora nós temos um rol taxativo de condutas que são caracterizadas como condutas que atentem contra os princípios da administração pública. Então, constitui ato de improbidade administrativa aqueles que atentem contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão dolosa. Perceba sempre, olha só, tem que acontecer o dolo, né? E se enquadrem nas seguintes condutas, né? Por exemplo, aí vem aqui o artigo 11, né? E fala, qualquer conduta dolosa que viole os deveres da o quê, ó? Do princípio da honestidade, da imparcialidade, da legalidade, né? E as seguintes condutas: revelar, e aqui eu elenquei os principais, né? O inciso terceiro, revelar fato. Olha só, sempre cai esse inciso terceiro. Esse inciso terceiro, ele é bem manjado, tá? Então, atente para ele. Quando é cobrado atos que atentem contra os princípios da administração pública, tá? Então, se, por exemplo, a IDECAN cobrar lá, dentre as alternativas, marque aquela que atente contra os princípios da administração pública. Aí vai ter lá a letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Aí tu vai marcar. Com certeza na letra C é de praxe. Eles vão cobrar esse inciso terceiro. Aí vai estar lá na letra C o inciso terceiro. Aí tu vai lá e lembra da aula, tu lembra lá do teu material, né? E tu acerta a questão. Sempre esse inciso terceiro, eles gostam, eu não sei porquê, mas eles gostam desse inciso terceiro, tá? Então, olha só, revelar fato ou circunstância de que tenha ciência em razão das suas atribuições e que deveria permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade. Então, revelar fatos fatos sigilosos, ok? Então leve para a tua prova, toda vez que tu observar a questão de revelar fato sigiloso, aí tu já identifica, isso aqui é um ato que atenta contra os princípios da administração pública. Pronto, aí tu mata a questão, tá? Te falo isso porque eu consegui observar isso nas resoluções de questões. É sempre marcante esse inciso terceiro, tá? E aí eu repeti aqui, inciso 4, negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão da sua imprescindibilidade, tá? Para a segurança da sociedade e do Estado. Frustrar a ofensa à imparcialidade, né? Sempre está relacionado com essa questão, pessoal, de princípios mesmo. E aí você frustra a imparcialidade, né? O sigilo, tá? Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazer, desde que disponha. Esse inciso, por isso que eu coloquei, olha só, escute. Por isso que eu coloquei em negrito. Eu quero que você circule, eu quero que você olhe com maior atenção, com maior carinho para esses dois incisos, quando se tratar de princípios que atentem contra, né, atos que atentem contra os princípios da administração pública. Os dois. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, tá? Com vistas para ocultar irregularidades, tá? E eu quero que você olhe com carinho para esse inciso terceiro, tá? Então, você vai levar para a tua prova esses dois incisos com muito carinho. Esse terceiro, tá?
revelar fato sigiloso, revelar fato ou circunstância de que tenha ciência, tá? É um fato sigiloso. E tu vai levar esse bem aqui, o inciso sexto. Deixar de prestar contas para esconder alguma irregularidade. Então, se o João ele é funcionário lá, servidor da prefeitura, e ele é responsável pela prestação de contas lá, tal, e aí ele sabe que o prefeito, né, o prefeito foi corrupto. E aí, não, eu vou ocultar isso aqui para esconder a irregularidade. Eu vou deixar de prestar contas para esconder alguma irregularidade. Então, quando eu tenho esse instituto aqui em que eu deixo de prestar contas, né, com vistas a ocultar alguma irregularidade, eu tenho um ato que atenta contra os princípios da administração pública. Fechou? Então, leve com carinho isso aí para a hora da tua prova, tá? É importante isso, porque as questões elas gostam. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da divulgação oficial, teor de medida política, econômica capaz de afetar o preço da mercadoria, bem ou serviço. Isso aqui acontece demais, né? Um servidor de um órgão, né? Ele espalha lá para a imprensa, né? Com um fim de, enfim, um fim ilícito, né? Uma informação oficial, né? Que possa afetar o preço de uma mercadoria. Isso aí é um ato que atenta contra os princípios da administração pública, tá? Então leve para a tua prova o seguinte: todo ato que tem a ver, por exemplo, com você revelar algum fato sigiloso, revelar ou permitir que chegue a terceiro alguma divulgação, tá? Sempre nesse sentido é um ato que atende contra os princípios da administração pública, tá? Deixar de prestar conta para esconder alguma irregularidade, tá? Então é isso. E aí a gente encerra essa parte aí das condutas, né? Que são as três. Quais são? Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e o ato que atente contra a administração pública, tá? A gente fecha isso. E aí eu te trouxe aqui a questão do nepotismo e uma conexão com a nova lei de improbidade administrativa. Tem previsão legal para isso. Professor, o que é nepotismo? Nepotismo é quando um funcionário ele deixa de ser um servidor público, ele deixa de ser promovido, né, em razão de existir um parente que é menos capacitado do que ele, um parente de algum administrador público, tá? Então, é quando, por exemplo, nós temos o José aqui, que ele é altamente técnico, ele tem doutorado em economia, olha só. Ele é doutor em economia, tecnicamente capacitado. E nós temos o Pedro, que ele tem só um ensino médio completo, tá? E aí, o administrador público, o Marcos, o prefeito, ele tem que escolher o cargo de secretário de finanças, tá? E aí ele prefere escolher o seu primo a o rapaz aqui que tem doutorado. Então perceba que a questão do merecimento técnico ele foi excluído para dar ensejo a favor meramente aí familiar, tá? Então nepotismo é isso, ok? E o que é que tem, qual é a conexão do nepotismo com a lei de improbidade administrativa? Olha só, o que é que diz? Atos que atentem contra os princípios da administração pública, o que é nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral por afinidade, olha só, leve para a tua prova. Até o terceiro grau, não é quarto, não é quinto, não é segundo grau, até o terceiro grau. Inclusive da autoridade nomeante, do servidor, pessoa jurídica e tal. Então, leve para a tua prova que nepotismo é um ato que atenta contra os princípios da administração pública, tá? Então ele vai tentar te confundir, ele vai dizer que o nepotismo é um ato de enriquecimento ilícito. Tá errado, viu? É um ato que atenta contra os princípios da administração pública. Fechou?
Não se configura a improbidade administrativa a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores do mandato eletivo, sendo necessária a aferição do dolo. Isso aqui é óbvio, pessoal. Por exemplo, o que é que ele quer dizer com não se configura a improbidade administrativa? A mera nomeação. Tá? Então, nós temos que o Marcos, o prefeito, ele nomeou o José para o cargo de secretário de Finanças. Essa mera nomeação do José, que é primo do prefeito, essa mera nomeação não é considerada improbidade administrativa. Por quê? Porque tem que existir o dolo, lembre sempre disso. Tem que ter a aferição do dolo, ok? Tem que estar comprovadamente ali, tem que ter comprovadamente o dolo. Então, a simples nomeação, tá? Não vai ser considerada improbidade administrativa. Tem que existir a aferição do dolo. E aqui o bizu, né, eu coloquei obrigatoriamente, tem que ficar caracterizado o nepotismo, tá? Ou seja, é preciso que exista pessoa tecnicamente mais qualificada do que aquele parente nomeado ou indicado para ficar caracterizado o nepotismo e desta maneira ser considerado improbidade administrativa, tá? Das penas. E aqui uma das partes, eu diria, acredito que a parte mais importante da lei de improbidade administrativa, tá? A questão das penas, que é o que é mais recorrente nas provas, tá? Se o sujeito ele praticar enriquecimento ilícito, o que é que ele pode sofrer? De acordo com a lei de improbidade administrativa, tá? É claro que a questão da sanção penal não vai ser prejudicada. Lembra lá, né? Que sem prejuízo da ação penal cabível, ok? Então aqui vamos diretamente aqui para as penas. E lembrando, né, que pode ser essas penas, as penas civis, administrativas e penais, elas podem ser aplicadas, olha só, isolada e cumulativamente, ok? De acordo com a gravidade do fato. E aí vamos aqui diretamente para as penas. Se a pessoa, professor, cometeu o ato de enriquecimento ilícito, ele pode sofrer o quê? Primeiramente, ele pode sofrer uma perda da função pública. E ele pode sofrer também uma suspensão dos direitos políticos até 14 anos. Então, enriquecimento ilícito até 14 anos. Ok? A suspensão dos direitos políticos. Ele pode também pagar uma multa civil, equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, tá? E ele pode também ser proibido de contratar com o poder público ou de receber benefícios por um prazo não superior, olha só, aos mesmos 14 anos. Então aqui facilitou, né? Então você vai levar para a prova o seguinte: enriquecimento ilícito, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, proibição de contratar com o poder público até 14 anos também. Pode ter uma multa civil? Pode. E ele pode perder a sua função pública. Enriquecimento ilícito. Prejuízo ao erário. Ele pode sofrer uma suspensão dos seus direitos políticos? Pode. Qual é o prazo? O prazo já muda. Até 12 anos. Ele pode ser proibido de contratar com o poder público? Pode. Por um prazo não superior ao quê? A 12 anos. Que é o mesmo prazo, né? 12 até 12 anos. E até 12 anos ele pode ser proibido de contratar com o poder público. Ele pode também perder, assim como no enriquecimento ilícito, ele pode também perder a sua função pública. Os atos que atentem contra... E tem também a questão da multa civil, né? Pode também acontecer. Os atos que atentem contra os princípios da administração pública. Pode acontecer o quê? O pagamento de uma multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração. Então perceba aqui, né, que já muda aqui a questão das penas. Né? Se aqui a gente tinha a questão da suspensão dos direitos políticos no ressarcimento ao erário e no enriquecimento ilícito,
nos atos que atentem contra os princípios da administração pública, nós não temos essa questão de suspensão dos direitos políticos. Não temos. O que é que a gente tem? A gente tem a aplicação de uma multa civil de até 24 vezes, tá? E ele pode ser, olha só, proibido de contratar com o poder público por um prazo de até 4 anos. Professor, mas como é que eu faço para massificar tudo isso aí? Esse tanto de informação. Te trouxe essa tabela. Pause o vídeo, desenhe essa tabela, ok? E leve isso aí para a tua mente. Valendo, né? Durante o seu trajeto até a tua cidade da tua prova, tá? Então, no ônibus, enfim, nos seus momentos livres, leia essa tabela, massifique, porque esse aqui talvez seja o conteúdo mais importante, o tópico, o potencial ponto de prova mais importante dessa nova lei de improbidade administrativa. Tá? Então, pausa o vídeo, desenhe essa tabela, massifique isso aí, ok? E aí é só correr para o abraço e acertar lá a tua questão da IDECAM. Tá? Enriquecimento ilícito, nós vimos que pode ter o quê? Perda da função pública. O enriquecimento ilícito pode ter a perda dos bens e valores acrescidos, né? É óbvio. E aí pode ter a suspensão dos direitos políticos até o quê? 14 anos. E a multa até o valor recebido, ok? E a proibição de contratar com o poder público pode ser o quê? Até 14 anos também. Prejuízo ao erário, pode haver uma perda da função pública também, pode haver a perda dos bens e valores acrescidos, suspensão dos direitos políticos até 14 ou até 12. Até 12, tá? Multa até o valor do dano, tá? E a proibição de contratar com o poder público até 12 anos. E os atos, os princípios que violam os atos que violam os princípios da administração pública. Tem a questão da perda dos bens e valores acrescidos? Não tem, viu? Tem a questão da suspensão dos direitos políticos? Não tem também, ok? Se atente para isso. E a multa pode ser de até 24 vezes o valor da remuneração. E a proibição é até o quê? 4. Então, leve para a tua prova, faça a esquematização. Lembre aqui, ó, coloque lá, enriquecimento ilícito. É o quê? 14 anos. Né? Prejuízo ao erário. É o quê? 12. Tá? E atos que atentem contra os princípios da administração pública, coloque 4 anos. Então, massifica essa tabela. Feche isso aí, raciocine isso, né? Massifique isso aí na sua mente, e aí é só correr para o abraço e acertar a sua questão da IDECAM. Disposições gerais da pena, a multa ela pode ser aumentada até o dobro, tá? Em virtude da situação econômica do réu, tá? O valor calculado no 1, 2 pode na questão de ser ineficaz, né? De um juiz ficar observar que só aquela pena é ineficaz. Então, ele pode aplicar a pena ao dobro, tá? A posse e o exercício de agente público fica condicionado à apresentação de declaração de imposto de renda. Isso aqui são para a questão da declaração de bens, tá? Então, no ato da sua posse, você vai ter que declarar os seus bens, tá? E aqui, para a gente finalizar a nossa aula, a gente, por último, iremos discutir procedimentos, né, disposições finais da lei. Disposições finais da lei. Sobre o procedimento administrativo e do processo judicial. O que é que nós temos? Artigo 14. Qualquer pessoa, olha só, poderá olha só, escute. O que é que o artigo 14 está dizendo? Qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa pode representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação. Então, eu, pessoa física, uma pessoa jurídica, tá? Qualquer pessoa física ou pessoa jurídica pode representar, tá? A autoridade administrativa. Quem é essa autoridade administrativa? A pessoa jurídica que sofreu improbidade administrativa, tá? Então, se a prefeitura sofreu improbidade administrativa, eu, pessoa física, eu posso chegar lá e representar, né? Eu posso mostrar para a prefeitura que aconteceu uma improbidade administrativa. Posso representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação. Então, isso aí é simples. Qualquer pessoa pode fazer isso.
pode representar a autoridade administrativa, tá? A representação, mas lembre sempre lá, tá? Quem é o titular, o único titular possível, lembre sempre, quem é o único titular possível da ação de improbidade administrativa? Lembre sempre, quem é? Ministério Público, tá? E quem é que pode representar a autoridade administrativa? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Único titular, Ministério Público. Quem é que pode representar? Qualquer pessoa. Fechou? Vamos repetir. Quem é o único titular da ação de improbidade administrativa? Ministério Público. Quem pode representar a autoridade administrativa? Qualquer pessoa. Fechou? Leve isso aí para a tua prova. A representação que será escrita e reduzida a termo e assinada conterá, né? Então lá na representação, lá na denúncia, vai conter o quê? Vai ter o nome do representante e as informações, né? Vai ter o fato, né? Tal dia aconteceu isso, tal, esse balancete não foi lançado, tal. Enfim, vai descrever o que aconteceu, tá? Na representação. A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se esta não contiver as formalidades desse parágrafo primeiro, tá? Então tem que ter essas formalidades, tem que ter a qualificação do representante, o fato, a sua autoria, a indicação das provas, tá? A rejeição não impede a representação ao Ministério Público. Então, se a autoridade administrativa, por exemplo, a prefeitura, o INSS, tá? O INSS ele sofreu improbidade administrativa. Aí vem o João, que é uma pessoa física qualquer, e vai representar o INSS. O João, ele é uma pessoa física qualquer. Ele vai lá, não, eu vou representar o INSS nessa ação de improbidade administrativa. Vou denunciar, está acontecendo isso. Tá? Então, o INSS, que é a autoridade administrativa, pode rejeitar essa representação. Mas essa rejeição não significa que vai impedir a representação ao Ministério Público, ok? É isso que o parágrafo está dizendo. Das disposições penais, que foi o que eu falei, né? Constitui crime, falei no início da aula, constitui crime a representação por ato de improbidade administrativa, quando o autor da denúncia sabe que a pessoa é inocente. Então, o João, ele denuncia o Marcos só para sacanear o Marcos. Ele sabe que o Marcos é inocente. Então, o que é que o João vai sofrer? Detenção de 6 a 10 meses e multa. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais, né? A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetiva com um trânsito em julgado. Ok? Então nós vimos lá, né? Que para cada conduta tem as consequências. Você pode perder a sua função pública, você pode ter a sua suspensão dos direitos políticos. Nesses dois casos, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, eles só vão se efetivar com o trânsito em julgado, tá? A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, sem prejuízo, olha só, sem prejuízo da remuneração. A banca pode colocar com prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instauração processual. Aqui são as famosas medidas cautelares, né? São as medidas cautelares, tá? Então o juiz, ele pode determinar que o João, que está sendo investigado por improbidade administrativa, ele seja afastado do cargo por uma medida cautelar, tá? Ele seja afastado para que ele não atrapalhe a investigação. Nesse afastamento, a remuneração desse servidor ela não vai ser prejudicada. Vou repetir mais uma vez. Sem prejuízo da remuneração. Tá? Então leve isso aí para a prova. O afastamento previsto será, olha só, leve também isso aqui, é importante, de até 90 dias. Então se o João ele foi afastado, né, o juiz afastou o João ele está sendo investigado por um ato de improbidade administrativa. E aí o juiz ele afastou o João por medida cautelar, né, para que ele não atrapalhe a instrução processual, tá? Então, esse João ele pode ficar afastado por até 90 dias apenas, ok? Até 90 dias. Pode ser prorrogado?
Sim, pode ser prorrogado por igual período, tá? Por igual prazo, mediante decisão motivada. Tem que ter um motivozinho, tá? Para finalizar a nossa aula, a nossa revisão aqui, esse revisaço aqui de improbidade administrativa para a Polícia Militar do Estado do Ceará, prazo prescricional, prescrição do ato de improbidade administrativa. A banca adora, as bancas adoram, né? Os prazos prescricionais. 8 anos. Leve para a prova. A ação de improbidade administrativa tem esse prazo aí, a aplicação da sanção, né? Tem um prazo prescricional de o quê? 8 anos. Não esqueça desse prazo. A instauração de inquérito civil ou processo administrativo para apuração dos ilícitos referente nessa lei suspende o curso do prazo prescricional. Então é só você lembrar, pessoal, que esse prazo prescricional ele pode ser interrompido, viu? Esses 8 anos ele pode ser interrompido por um período apenas de 180 dias, como diz aqui, ó. No máximo 180 dias. Em decorrência de quê? Inquérito civil, no meio do processo chegou algum inquérito civil, um processo administrativo, e aí pode ser interrompido. É só você lembrar. Qual é o prazo prescricional? 8 anos. Pode ser interrompido? Pode. Até o quê? 180 dias. O inquérito civil será concluído no prazo de 360 dias corridos. Pode ser prorrogado? Pode. Então, lembre desses 3 prazos. Prescrição, 8 anos. Pode ser interrompido esse prazo prescricional? Pode ser interrompido, 180 dias. A duração do inquérito civil. Quanto tempo? 365 dias, né? 1 ano, e pode ser prorrogado por igual período. Pode ser, sim, prorrogado, tá? Pode ser prorrogado, tá? Então, dessa maneira, a gente fecha a nossa aula, ok? A nossa revisão aí de improbidade administrativa. Eu quero te agradecer por ter me acompanhado até aqui nesse aulão, tá? De maior duração, porque a gente debateu aí 80% da lei, né? De artigo por artigo, de inciso por inciso, os incisos mais importantes, tá? Então, é uma revisão, serve também como um estudo para você que vai fazer outros concursos, ok? Então, eu te agradeço, agradeço a você que assistiu até aqui, tá? E você que quer adquirir os meus cursos, as minhas matérias isoladas, né, e tal, quer acompanhar mais o meu trabalho, quando é que vai ter outra aula no YouTube, enfim, quais são os cursos que eu estou disponível, os cursos disponíveis, né? Então acompanhe lá na minha plataforma, lá no Instagram, lá na minha página no Instagram, né, melhor dizendo, @professor Mariton Dias, tá? Digite lá, @prof.Mariton Dias, tá? Um forte abraço, eu espero que eu tenha ajudado você nessa missão de ser policial militar do estado do Ceará. Um forte abraço e bons estudos.